Queridos irmãos e amigos do Evangelho, existem três classes de pessoas que têm um modo diferente de tratar o Evangelho. Tem aqueles simpatizantes, ou melhor, podemos dizer assim, você pode se relacionar com o Evangelho de três formas: simpatia, antipatia e apatia. Você pode ser simpático, você pode gostar, você gosta de ouvir as histórias do Evangelho, né? Ser simpático com o Evangelho. Tem um antipático. Não, isso aí não é para mim, não é a minha praia, não gosto. Tudo bem, eu respeito a sua opinião. E tem o apático. O apático é aquele que tanto faz, né? Ouvir ou não ouvir, para ele dá no mesmo, né? Eu estou falando para vocês que pertencem a essas três classes. Se quiser me ouvir, amém. Né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o que diz Paulo aos crentes de Roma, aos crentes convertidos em Roma. E eu queria compartilhar com você outra mensagem da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 14, se eu não me engano, a partir do verso 22. Fala que Jesus foi ao monte, despediu a multidão, colocou os discípulos no barco, disse: vocês vão para o outro lado, a outra margem, outra banda. O foco é lá, na outra banda. E vocês vão remando até lá, que eu garanto a vocês que vocês vão chegar lá. Eles descansaram naquelas palavras, acreditaram e confiaram na palavra do Mestre, e colocou os discípulos no barco e eles foram. Vocês vão que eu vou ali falar com o Pai, vou subir o monte, vou orar e depois eu me encontro com vocês. Até no início da viagem, tudo é uma maravilha, né? Sol brilhando, né? Vento em popa, batendo na vela, e o barco ia de vento em popa tranquilamente, e os discípulos não faziam nenhum esforço. Estavam tudo uma maravilha. É sempre assim no início, às vezes, tudo está uma maravilha, né? Tudo está uma glória, como diz os pentecostais. Mas acontece que na metade do caminho, e muitas vezes é sempre na metade, começa a soprar um vento contrário. E as ondas do mar açoitavam o barco, de modo que parecia que ia a pique, as águas entrando no barco. E o vento soprando, né, contrário. E quanta dificuldade eles tiveram para remar. Muita dificuldade. Eu penso que houve momentos que até parava, porque não dá para remar com um vento muito forte, ao contrário. Eles pararam e poderiam sim ter parado ali. E eu quero fazer essa ressalva seguinte: você pode até parar, a prova está tão grande, a luta está tão grande, o vento é tão forte, que Deus permite que você até pare para recuperar forças, para depois seguir avante. Mas o que Deus não permite é que você recue, que você retroceda, porque diz lá na carta aos Hebreus, um versículo que diz assim: o justo viverá pela fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Então nós não podemos recuar. Possa ser a luta que for, e possa vir contra nós, não podemos recuar na nossa fé, na nossa vida espiritual, nas nossas obrigações espirituais para com Deus. Se uma vez recebemos o chamado de servi-lo, devemos seguir servindo ao Senhor. E muitas vezes você para. Até aí tudo bem, mas não recua, não recua, porque recuar é pior. Até um certo
um momento, estava tudo bem, né? Até a metade do trajeto estava tudo uma maravilha, mas Deus quer que agora você vá sozinho, da metade para frente. Ele quer ver o teu comportamento agora, na hora da prova, porque é muito fácil glorificar a Deus quando está tudo uma maravilha, né? Quando a conta no banco está cheia, está gorda, quando a dispensa está cheia, quando nada falta para você, é uma bênção. Mas quando vem luta, quando vem provação, quero agora recuar, quero largar a Deus, quero largar, deixar de servir ao Senhor porque eu estou passando essa dificuldade. Não é isso não é por aí não. Continua. Deus quer ver você agora aí sozinho. Porque você foi chamado para viver pela fé. Eu fui chamado para viver pela fé no Deus da providência, que vai suprir todas as suas necessidades. Então os discípulos ali estavam remando, e nada, parecia que não saía do lugar de jeito nenhum. E outra coisa pior, estava à noite, anoitecendo, já tinha anoitecido, e eles perderam a visão do outro lado. Eles perderam o foco. Na verdade, eles perderam a visão. Eles estavam vendo a margem, eles estavam vendo a praia do outro lado, mas depois que escureceu, uma escuridão, um breu, como ver do outro lado? É terrível, está no meio do mar, um vento terrível, e o barco balançando, e vem a pergunta: será que estou na direção certa? Ou será que eu estou agora indo para o norte ou para o sul? Não sei. Muito vento, muita água, muita agitação. Foi nessa hora que parecia que estava tudo difícil. É nessa hora que ele vem. E ele vem como? Ele vem andando por cima do mar. Jesus vem andando na quarta vigília da noite, de 3 da manhã às 6 da manhã. Ele vem andando por esse horário. Ele vem andando. Os discípulos olharam Jesus, gritaram: é um fantasma! Socorro, é um fantasma! Aí Jesus: não tenhas medo, sou eu. Não temas, sou eu. Aí Pedro: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro usa aí um se és tu mesmo. Eu me lembro quando Satanás tentou Jesus no deserto fazendo a mesma pergunta: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então, esse se tu és, né, que Pedro fala, mostra dúvida, mostra incerteza. É aquele que foi usado pelo inimigo. Não é o se condicional que Deus fala na sua palavra: se andardes nos meus caminhos, se guardardes os meus mandamentos, nenhuma enfermidade porei sobre vós. Não é um se condicional, é um se de dúvida. Mas mesmo assim, Jesus usa a palavra rema. E essa palavra rema é uma palavra que quando ele fala, tem que acontecer, nada é uma coisa que quando ele fala, imediatamente acontece. E ele fala: vem, e Pedro começa a andar sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, estava tudo uma maravilha, ele continuava andando por cima das águas. Mas quando ele começou a olhar o vento forte, tirou o foco do olhar sobre Jesus e olhou para o vento, ele começou a afundar. E clamou: Senhor, socorre-me. Jesus pegou ele e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Às vezes nós afundamos porque deixamos de olhar para ele, porque deixamos de olhar para Cristo. Enquanto você olha para ele, ele que te chama, enquanto você olha, você começa a andar sobre as águas, você começa a superar as lutas que vêm te abater, você começa a vencer os problemas que vêm tentar te parar. E as águas ficam debaixo dos teus pés. Mas quando você para de olhar para ele e olha para os problemas, olha para outras coisas que não seja ele, você começa a submergir. É assim a nossa vida.
Então nós temos que olhar, como diz o apóstolo Paulo, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, da sua fé. Então, essa é a meditação que eu quero deixar para você, né? Você pode até parar para recuperar as forças, mas nunca recue. Nunca recue diante da prova, nunca recue diante da luta. Está lutando? Tá tendo dificuldade? O vento está forte? Você tem o quê? Você tem joelho para dobrar? Você tem boca para orar, para falar com Deus? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele vai te recompensar. Não precisa ficar mostrando para todo mundo não, que você ora, que você clama. Não, entra lá no teu quarto quietinho mesmo. Começa a entregar. Começa a entregar os teus problemas a Deus. Deus vai entrar com providência na sua vida. Porque Ele fez isso no passado e faz no presente. E você vai andar sobre as águas. Você vai superar essa fase. Vai superar os problemas que vêm te abater. E seu barquinho vai chegar do outro lado. Porque Ele garantiu. E quando Ele garante, meu irmão, não tem quem impeça. Se Ele garantiu que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra, está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Apenas uns 10 versículos. Um abraço.